Oi, turminha do quinto ano, tudo bem? Aqui é a professora Eliane e vamos juntos para mais uma aula do caderno 6, agora a 15ª. Nosso conteúdo hoje é ciências que vocês gostam tanto. Vamos ver a integração entre sistemas, o sistema digestório, respiratório e circulatório. Vamos lá? Habilidades. Selecionar argumentos que justifiquem por que o sistema digestório e respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base na identificação das funções desses sistemas. Então, olha, por que será que o sistema de digestão e o sistema de respiração são corresponsáveis pelo processo de nutrição do corpo? É isso que a gente vai aprender hoje, a função de cada um e como eles intervêm no sistema de nutrição. Vamos primeiro para o sistema digestório, ou sistema da digestão, né? Então, olha, ele começa na boca, quando a gente come o alimento, né? Daqui ele segue para a faringe, olha aqui, ó, tá vendo? Logo aqui embaixo, gente, olha, temos as glândulas salivares, é onde já começa o processo de absorção de alimentos. Não de absorção, mas de quebra do alimento. Ele vai ser absorvido mais embaixo. Mas o alimento precisa ser quebrado em várias partes menores para que o nosso organismo consiga aproveitar a sua energia. Então, esse processo começa na boca quando a gente começa a triturar. Quando a gente começa a triturar, já se mistura aí o líquido, a nossa saliva, né? Que são as glândulas salivares responsáveis por produzir ela. E aí vira esse bolinho que vai para faringe, tá? Depois aqui, olha, a faringe ainda é essa parte aqui no pescoço, ó, tá? Quando chega aqui assim, nesses ossinhos que a gente pode sentir, é que começa o esôfago. Daqui para baixo é o esôfago. Depois dessas bolinhas que a gente consegue sentir aqui, ó, é que é o esôfago. Então a alimentação passa para cá e daqui ela cai no estômago. No estômago existe o ácido estomacal, né, que vai quebrar ainda mais esse alimento. Ele aqui no estômago, ele também recebe enzimas do fígado, da vesícula biliar, e aí vai diluindo ainda mais o alimento, vai triturando. Quando ele passa do estômago para essa primeira parte do intestino, primeiro ele vem para o intestino delgado, que é o intestino grosso, ó, é o intestino fino, tá, gente? É no intestino fino que há a absorção do alimento, propriamente dito. O que não é aproveitado é que vai para o intestino grosso e vira fezes, que vai ser excretado, eliminado no reto e no ânus, ok? Muito bem. Então, olha lá, vamos praticar um pouquinho isso que a gente conversou. Complete as lacunas com as palavras do quadro. Olha aí, ó. Vamos rever então esse processo que eu acabei de explicar para vocês. Aonde que começa a ser mastigados os alimentos? Na boca, não é isso? Então, ó, na boca, os alimentos começam a ser mastigados. E misturados com o quê? Com a saliva. Não foi isso que a gente acabou de ver? Que a saliva ajuda na trituração do alimento, que se fosse a seco, poderia até machucar a nossa boca, né? Então, aqui vemos a saliva. A saliva não forma aí um bolinho que a gente consegue engolir, que às vezes a gente precisa até de mais água? Pois é, isso é chamado de bolo alimentar. Os alimentos, ao serem engolidos, passa pelo... O que a gente viu aqui, ó? Pelo esôfago, pelo 2, olha lá, ó. Vou colocar 2 aqui para ajudar a gente, tá? Então, olha, passa pelo esôfago. Vamos tirar aqui, ó. Esôfago é o 2, né? Muito bem. E chega ao estômago, que é o nosso número 4 aqui, olha. Aí são esmagados e misturados com suco gástrico. Lembra que eu falei para vocês que tem um ácido estomacal? Então, o nome dele é suco gástrico. Esse ácido, que é o suco gástrico, ele tem várias enzimas que vão quebrar os alimentos no tamanho que é possível do nosso organismo absorver, até que se formem em quimo. É isso que chama. Quando o suco gástrico
atua, ele destrói tantos alimentos que eles já deixam de ter a composição inicial e passa a se chamar quimo, tá ok? Do estômago passa para Para onde, gente, que vocês acham que passa? Para o intestino delgado. Ele recebe enzimas do fígado, tá? Mas ele não vai para o fígado. O fígado é só uma grande glândula que produz várias coisas, ok? Inclusive a insulina, que é responsável pela retirada da glicose do sangue, do açúcar propriamente dito do sangue. Então, olha, do estômago ele vai para o intestino delgado. Delgado é a mesma coisa que fino. Então, olha, o intestino delgado aqui, ó, é o nosso 5, ok? Do estômago passa para o intestino delgado. É lá que acontece a absorção propriamente dito, ok? E aí, como é que vai fazer para levar, então, esses nutrientes para todo o corpo? Esses nutrientes caem, então, para o sangue, ok? Porque precisa ir para todas as células do corpo, não é isso? Como que vai? Quem transporta esses alimentos? O sangue. Então aqui, olha, ao ir para o intestino delgado, depois todos os nutrientes caem no sangue e vai levar para o resto do corpo. O que não se aproveita vai para o intestino grosso, que é essa parte mais externa aqui, olha. No intestino grosso, a parte dos alimentos que não passou para o sangue forma as famosas o que, gente? Fezes. E aí ela é expelida, expulsa, é a mesma coisa, para o exterior. Vimos o que é o bolo alimentar, aonde mesmo que é formado o bolo alimentar, ó? Na boca ainda, tá? Com a ajuda da mastigação dos dentes e da saliva. Vamos ver agora o sistema circulatório, ok? Então, olha, quando praticamos algum exercício físico ou quando sentimos alguma emoção, a atividade do nosso corpo aumenta e precisamos de mais oxigênio e nutrientes. O sangue é o responsável por transportar esses nutrientes e oxigênio, percorrendo todo o nosso corpo por meio de vasos que se ramificam e ficam cada vez mais finos para atingir todas as extremidades. O coração é o principal órgão desse processo. Ele é responsável por bombear o sangue de forma que ele possa chegar até as extremidades do corpo e voltar para o coração. Observa então, meninos, que o principal elemento que tem tanto no sistema digestório quanto no sistema circulatório é o sangue. Olha lá, o coração, o sangue e os vasos sanguíneos fazem parte do sistema circulatório. Os nutrientes não caem no sangue? Quem é que faz o sangue com o nutriente percorrer todo o nosso corpo? O sistema circulatório. Olha o coração aqui, ó. Ele bombeia o sangue para todo o nosso corpo. Olha aí, o sangue é formado por duas partes, o plasma e os glóbulos sanguíneos. O plasma é uma mistura de água, sais minerais, vitaminas, proteínas, açúcares, gorduras e outras substâncias. Tá vendo aí os nutrientes preenchendo o plasma? Os glóbulos sanguíneos dividem-se em 3 grupos: os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos, ou hemácias, como é o nome deles, são células sanguíneas responsáveis pelo transporte do gás oxigênio e do gás carbônico para todo o corpo. Os glóbulos brancos, ou leucócitos, olha aí o outro nome dos glóbulos brancos, ó. E hemácias, glóbulos vermelhos. Então, os leucócitos ou glóbulos brancos são células sanguíneas que protegem nosso corpo contra o vírus, bactérias e outros corpos estranhos. Eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo, ok? As plaquetas são pequenos fragmentos celulares que auxiliam na coagulação do sangue, evitando o sangramento. O que também é parte da defesa, né, gente? Porque se a gente machuca, corta, e aí a gente não tem plaqueta no sangue, o que acontece? Ele vai toda a vida sangrando. Não é assim? Pois é. Então, as plaquetas são fundamentais para conseguir estancar a saída do sangue o mais rápido possível.
Então, também ajuda a proteger. Então, olha, o plasma é onde ficam os nutrientes propriamente dito, viram? O vermelhinho são as hemácias ou glóbulos vermelhos, o branquinho são os glóbulos brancos ou leucócitos, os amarelos, as plaquetas. E o líquido propriamente dito é onde estão os nutrientes. O coração é o órgão que bombeia sangue para todo o corpo. Localiza-se entre os pulmões e é protegido pela caixa torácica, formada pelas costelas. Então, nosso coração tá bem aqui assim, ó, né, moçada? Isso aí, protegido pelas costelas. Em uma pessoa adulta, ele tem o tamanho aproximado de um punho fechado. Então, esse é o tamanho do meu coração, ó. E pesa cerca de 400 gramas. O coração é um órgão oco, dividido em 4 cavidades, por onde o sangue passa. O lado direito do coração não se comunica com o lado esquerdo. O oxigênio entrou no sangue. O gás carbônico saiu do sangue. É super rápido tudo o que acontece. Então, o coração é uma máquina porque ele faz assim, ó, ele recebe o sangue que está com gás carbônico, troca rapidinho no pulmão por oxigênio, manda para o lado de cá e do lado de cá é que manda para o resto do corpo. Então, ele faz assim, ó. É esse o batimento que a gente tem do coração, ó. Tundum, 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 tundum. Por isso que é justamente o músculo, o coração nada mais é do que um músculo enorme, tá? E ele é muito forte para poder conseguir bombear o sangue para todo o corpo. Por isso que a gente sente esse barulho que ele faz, porque ele aperta muito rápido e muito forte. Então é isso que a gente sente como batida do coração. É o músculo que vai abrindo e fechando, tá? Fazendo esse movimento que é o que a gente sente. Olha aí um pouquinho mais sobre os vasos sanguíneos, que são tubos pelos quais o sangue percorre todas as partes do corpo. Podem ser de 3 tipos: artérias, veias e capilares. Função dos vasos sanguíneos na circulação do sangue pelo corpo. As artérias transportam o sangue do coração para as outras partes do corpo. O sangue transportado pelas artérias é chamado de sangue arterial. Ele é rico em gás oxigênio. Lembra que eu falei isso com vocês? Muito bem. Vamos lá. As veias trazem o sangue do corpo de volta ao coração. O sangue transportado pelas veias é chamado de sangue venoso. Não é venenoso não, hein, gente? É venoso. Ele é pobre em gás oxigênio e ele recolhe o gás carbônico do corpo. Os capilares são vasos sanguíneos muito finos, visíveis apenas com a ajuda de um microscópio. São eles que permitem a troca de substância entre o sangue e as células. Então, olha, as trocas de substância são feitas aqui nos capilares. As artérias e veias são responsáveis por transportar o sangue até lá, ok? Então, vamos ver a interação dos sistemas? Olha, a figura abaixo mostra esquematicamente a função de cada sistema na nutrição das células e manutenção do corpo. Esse aqui é o sistema respiratório. Nós não vimos ele, mas falamos sobre ele. É ele que faz a troca do gás oxigênio e o gás carbônico. Então, olha, a gente respira oxigênio e elimina gás carbônico. No sistema digestório, nós pegamos a glicose, que é tudo que a gente come, vira nutriente para o nosso corpo, não é isso? Então, ó, esse nutriente vai levar até a célula através do sistema circulatório. Viu como é que está tudo funcionando juntinho? Tudo faz parte de uma engrenagem que, se uma delas não estiver funcionando direito, tudo fica prejudicado. Então, é muito importante a gente saber o que come, porque é justamente isso que vai nutrir todas as nossas células. E se você comer muita gordura, o que é que vai acontecer? Elas vão se acumular no seu corpo, vai faltar nutriente importante para o seu organismo. Tá vendo? Por que a gente tem que ter uma alimentação balanceada? Porque a gente tem que comer todos os nutrientes que o corpo precisa. Ah, tia, mas eu não gosto de comer verdura e legume. Não é gostar. Para o seu corpo funcionar bem, você não tem que gostar ou não gostar. Você precisa se alimentar disso, tá? Tem que comer verdura, legume, frutas.
é importante para o nosso organismo. Se não tiver os alimentos necessários para o corpo, você vai você vai ter pouca energia para fazer as atividades que você gosta, seu raciocínio vai ficar mais devagar, sua disposição para fazer as coisas fica mais complicada, tá? Então tem que pensar nisso. Se você gosta de viver, gosta de fazer as coisas, você precisa dar condições para o seu corpo te ajudar nisso. Muito bem. Isso tudo, gente, está no capítulo 7 e 8 do livro de ciências de vocês. Dá uma olhada lá, eu tenho certeza que vocês vão adorar ver um pouco mais sobre o sistema circulatório e o sistema digestivo. São as páginas 91 a 115, ok? Prestem atenção nas atividades do caderno pedagógico, façam direitinho, bem brilhante. Vejam o livro didático antes, que aí vocês têm mais informações, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.